Olá pessoas, sejam bem-vindas a mais um vídeo. E no vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre o perdão. Então, sem muita enrolação, bora pro vídeo. Eu acredito que é importante a gente começar falando um pouco sobre por que é tão difícil perdoar. E na minha percepção, perdoar é difícil porque a gente tem medo de se tornar vulnerável novamente àquilo que nos magoou. Por exemplo, digamos que alguém erre com a gente. É difícil a gente perdoar porque, além da raiva, é claro, que a gente sente, do medo, da tristeza, a gente fica com receio de ser vulnerável novamente se a gente perdoar aquela pessoa. Então, é o medo de confiar novamente. Mas por que é tão importante a gente perdoar? Perdoar reduz o nosso estresse e a nossa ansiedade. E assim, por experiência própria, eu posso dizer que quando a gente perdoa, realmente reduz a nossa ansiedade, porque quando a gente vê aquela pessoa, se a gente perdoou, se a gente se desprendeu da raiva e do rancor, a gente consegue não nos sentir mal com aquela pessoa. Então é claro que perdoar também é assim, a gente também faz bem para aquela pessoa, mas a gente também faz bem para a gente. Além disso, quando nos permitimos perdoar outras pessoas, isso facilita também o nosso auto-perdão. E o auto-perdão é muito importante porque nós cometemos erros e para o nosso bem-estar, para a nossa autoestima, para o nosso autoconhecimento, nos perdoar é muito importante. Além disso, perdoar traz benefícios tanto mentais quanto físicos. É claro que quando a gente fala de perdão, é muito importante a gente falar também sobre o tempo que leva para perdoar. Por exemplo, se a gente se magoou com alguém, a gente não tem que se obrigar ou se pressionar a perdoar aquela pessoa imediatamente, porque o perdão ele leva tempo e esse tempo é muito importante porque a gente tem que respeitá-lo e também tem que respeitar a nossa tristeza, porque muitas vezes quando a gente precisa perdoar alguém, não é só uma questão de raiva, é uma questão de tristeza também. E é muito importante respeitar essa tristeza, abraçar essa tristeza e entender que perdoar vai levar tempo e você não deve jamais tentar pressionar a sua capacidade de perdoar, entende? É importante a gente dar tempo ao tempo e, de fato, enxergar que, às vezes, a gente não vai estar preparado para perdoar uma pessoa instantaneamente. A gente vai precisar de um tempo para refletir. E se a gente não respeita esse tempo, a gente está nos ferindo. Deu para entender? Então, quando você estiver finalmente preparado, existem alguns caminhos que você pode usar para encontrar o perdão. Eu vou trazer alguns deles aqui, que são caminhos que eu usei no meu ato de perdoar, são caminhos que eu acredito que podem te ajudar, e são caminhos que eles levam tempo, como eu já falei, mas que se você estiver pronto, vai ficar tudo bem. Eu acredito que o primeiro passo para exercitar o perdão é entender que todos nós somos imperfeitos. E eu sei que isso é muito difícil, porque, assim, coisas boas a gente adora. A gente adora as coisas boas dos nossos amigos, a gente adora as nossas coisas boas, mas entender que as pessoas e que nós mesmos temos defeitos é muito difícil, mas é o primeiro passo para o perdão. Quando a gente entende que todo mundo pode errar, a gente entende também que a gente pode errar. E assim, um dia você pode precisar do perdão. É claro que a gente não deve perdoar pensando nisso, mas é uma coisa a se pensar. É importante pensar que todos nós cometemos erros e que esses erros devem ser levados em consideração como um todo. Eu acredito também que o segundo passo para o perdão, um dos passos para o perdão, não o segundo, não vamos colocar uma ordem, mas um dos passos para o perdão é nos colocar no lugar do outro. Porque muitas vezes, quando uma pessoa comete um erro com a gente, essa pessoa não teve a intenção de fazer algo ruim. Pelo menos eu gosto de pensar que as pessoas não têm intenções ruins, né? É importante a gente levar em consideração toda a situação do outro. Então, o que eu quero dizer com isso? É importante analisar todo o contexto da situação, sem, é claro, buscar justificativas para o erro daquela pessoa. Eu não estou dizendo aqui que é para você justificar erros. Eu só estou dizendo para você analisar todo o contexto da situação e tentar ter empatia, nos colocar no lugar do outro. Outra coisa que eu acho muito importante também é permitir que o outro saiba que nos feriu. Porque em algumas situações vai acontecer de alguém te magoar, alguém falar alguma coisa para você que você não gostou, ou fazer alguma coisa que você não gostou, e essa pessoa talvez não perceba que te magoou.
E às vezes a gente guarda essa raiva pra gente e às vezes para de falar com aquela pessoa, mas na verdade a gente poderia simplesmente deixar a pessoa saber onde doeu em nós, deixar a pessoa saber o que nos magoou e assim encontrar uma forma de perdoar e deixar que a outra pessoa se desculpe com você. Algumas vezes, quando duas pessoas brigam, uma fica esperando que a outra se desculpe. E aí isso gera uma história sem fim, assim, porque se uma não se coloca no lugar da outra, esse perdão nunca vai sair, porque uma vai ficar esperando pela outra e aí vai virar uma grande confusão. Eu acho que é importante enfatizar também que perdoar, no meu ponto de vista, pelo menos, não é esquecer. Perdoar é nos desprender da raiva e rancor que está em nós e dessa forma a gente ficar mais leve com a vida, ficar mais leve com a pessoa que nos magoou, mas não necessariamente esquecer tudo o que aconteceu. É só nos desprender daquilo que está nos fazendo mal, a raiva e o rancor, no caso. Outro ponto que eu acho importante falar também é que em alguns momentos vão acontecer coisas na nossa vida, ou possivelmente pode acontecer, que você precise também de terapia para te ajudar a exercitar o perdão. Porque às vezes acontecem coisas que nos abalam de uma forma que é muito pesada. Então a terapia é uma coisa que eu sempre tento trazer quando eu vou falar de algum assunto assim mais delicado, como o perdão, por exemplo, porque eu acredito muito na eficácia da terapia, da importância da terapia, não só para momentos difíceis, mas também para a vida de um modo geral. Então foi esse o vídeo de hoje, eu espero que tenham gostado. Se você gostou, não esquece de se inscrever e curtir o vídeo, tá? E até o próximo vídeo, quem sabe?